vivem do Corinthians. Por isso que eu tô mudando. Não dá, eu tô mudando, velho. Ou não virar SAF, vai. O Corinthians vai acabar? Não, lógico que não. Acabar, pode falar. Você se candidataria à presidência? Não, porque minha família é radicalmente. Perguntei isso pra ele ontem. A minha família. Ele falou que quer, falou que quer. Não, eu sempre tive o sonho, mas não dá. Hoje, qualquer cara que entrar para ser presidente do Corinthians, com essa estrutura, com esse sistema, com essas pessoas, você pode trazer o Bill Gates, você pode ressuscitar o Steve Jobs. Ninguém dá jeito, velho. Não dá. O único jeito que eu tô vendo hoje, infelizmente, é vir um cara, um Roman Abramovich da vida. Também acho. Meu filho falou isso de manhã. Tchau, vaza, sai. Vocês vão cuidar da bocha, vocês vão contar azulejo da piscina, vão ver o tamboré. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians e vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho do mercadão da bola. O ex-jogador do Corinthians, né, Romarinho, foi oferecido ao Timão e aceita ganhar menos. Porém, o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, não quer a contratação do jogador, porque Fabinho entende que ele está em final de carreira, com 34 anos e tem vários problemas físicos. O Romarinho, ele aceita ganhar menos, mas a pergunta que se faz é, o menos do Romarinho, quanto é? O menos do Romarinho é em torno aí de 2 milhões de reais. Romarinho ganhou muito dinheiro jogando no exterior há cerca aí, aproximadamente de 10 anos. Então, o Corinthians, na minha modesta opinião, comete um grave erro, que é repatriar seus ídolos. Por exemplo, o Romarinho, ídolo do Corinthians em 2012, campeão da Libertadores, marcando o gol de empate no La Bombonera contra o Boca Juniors, né? Depois o Corinthians campeão aqui em São Paulo. O Corinthians repatriou também o Paulinho, que marcou o gol contra o Vasco, levando o Corinthians à final da Libertadores. O Corinthians repatriou o Jô, o Corinthians repatriou vários atletas que fizeram sucesso no passado, mas o tempo passou e ultimamente o que o Corinthians repatriou foi o Maicon, e Maicon está no Corinthians e não tem jogado nada, absolutamente nada. O Fabinho Soldado está certo de não aceitar aí a contratação do Romarinho e confesso que o Fabinho Soldado está certo, na minha opinião. Por quê? O Corinthians fez isso durante muito tempo e não tem dado certo. O Corinthians precisa pensar com uma mentalidade diferente, de fazer contratações, não mais de jogador que já teve no Corinthians. O passado é passado. A gente precisa de pensar no futuro. É o que pode acontecer, o que está acontecendo. Contratar o Romarinho, gente, em final de carreira, para quê? Ganhar dinheiro no Corinthians? Ganhar dinheiro no Corinthians? Mais uma vez, o Fabinho Soldado acertou em barrar essa contratação, porque se não fosse Fabinho, Romarinho ia voltar ao Corinthians e o Corinthians iria cometer os mesmos erros de sempre. E Fabinho Soldado, parabéns por ter barrado a contratação do Romarinho, por não ter vindo ganhar dinheiro no Corinthians, continuar ganhando dinheiro, que já ganha muito. Somente isso, porque futebol, quando o Corinthians repatria esses ex-jogadores, eles não fazem nada no Corinthians. Paulinho saiu ano passado, mas não fez nada no Corinthians, foi repatriado, chegou, machucou, não conseguiu performar, não conseguiu jogar, então o dinheiro que o Corinthians joga fora. Por isso que o Corinthians está no buraco sem fundo. Corinthians está interessado no atacante Biel. Esse sim, cara jovem, bom de bola, velocista, joga pela direita, joga pela esquerda. Corinthians está conversando com o Biel. Então, com a saída de alguns jogadores, por exemplo, o último foi Igor Coronado. O Corinthians acabou fazendo aí a rescisão, né, no sábado. Então, com a saída de uns, vai abrir oportunidade para outros jogadores chegarem ao Corinthians. Se fala de Davi Pastor, se fala de Fabinho Soldado, está no mercado de olho em vários
em vários jogadores. Infelizmente o Corinthians não tem dinheiro para fazer contratação, mas precisa estar atento porque o mercado, a janela se abre a partir do dia 10 de julho. O Corinthians vai perder outros jogadores e provavelmente outros chegarão. Corinthians acabou aí dando andamento, né, encaminhando aí a renovação de contrato do zagueiro João Pedro Choca até o fim de 2029. O contrato do jogador vai até o fim de 2026. João Pedro Choca ganhava em torno aí de 15 mil reais no Corinthians, né? Depois ele teve um pequeno aumento, ganha um pouco mais, e o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, com medo de perder o atleta, preferiu renovar, porque o zagueiro está recebendo aí proposta e a multa é baixa pelo salário que ele ganha. Então agora só falta mesmo assinar, só falta o João Pedro Choca assinar o contrato de renovação, porque ele aceitou a proposta. E para falar a verdade, vamos ser sinceros aqui, não vamos enganar o torcedor corintiano, vamos falar a verdade. Para 2026, eu só manteria no elenco, na defesa do Corinthians, o João Pedro Choca. Por quê? Porque para mim o João Pedro Choca é um excelente reserva, ou pode até mesmo brigar para ser titular. Agora, o restante da defesa, eu mandava embora. Para mim, essa turma falta qualidade para vestir a camisa do Timão. Infelizmente, por um erro, João Pedro Choca acabou sendo injustiçado. Porque ele falhou, na verdade, não poderia falhar, porém é jovem e tem condição técnica. O resto da defesa do Corinthians já falhou 2, 3, 4 vezes e continua tendo oportunidade. Então, para mim, o Corinthians, para a temporada 2026, precisa de contratar aí de 2 a 3 zagueiros. De 2 a 3 zagueiros. Talvez eu ficaria com Gustavo Henrique, mas Félix Torres, Kaká, André Ramalho, eu já mandaria embora no final desse ano 2025. Então o Corinthians precisa pontuar as contratações e desinchar esse elenco, deixando alguns jogadores sair. O Dorival já tem a sua lista de quem ele não vai contar. Já saíram alguns, outros vão chegar para fortalecer o elenco. O Corinthians hoje tem um elenco tecnicamente, na minha opinião, fraco. Essa gestão temerária do Corinthians tem que trabalhar em prol do Esporte Clube Corinthians. Trabalhar sério, com responsabilidade, trabalhar com credibilidade e fazer o Corinthians voltar aonde nunca deveria ter saído. É de todo ano conquistar. Infelizmente o Corinthians em 115 anos, né, tem aí a sua pior gestão da história, com escândalos e mais escândalos. Muitos corintianos que era contra aí o Timão virar SAF, hoje os mesmos acham que para salvar o Corinthians é somente uma SAF. Por quê? Porque se o Corinthians virar SAF, já vai injetar um dinheiro logo, rápido, para o Corinthians fazer o pagamento, honrar seus compromissos, né, e comprar jogador. Agora, se o Corinthians demorar mais algum tempo, fica mais difícil. Inclusive, o ex-jogador do Corinthians aí, Ronaldo Fenômeno, já revelou em várias entrevistas que se o Timão virar a SAF, ele vai até o mercado arrumar dinheiro para comprar o Corinthians. Rapaz, o Corinthians, dizer que o Corinthians é uma verdadeira máquina social e financeira. Então, eu tenho percebido que muitos corintianos aí, que era totalmente contra, hoje já é a favor do Corinthians virar SAF para salvar. O Corinthians hoje é um time mais endividado do Brasil. A SAF seria aí a solução para salvar o Timão dessa dívida de 2,5 bilhões, hein, galera? Quero saber de vocês se a SAF aí seria, né, a única chance. Porque se o Corinthians fizer
um trabalho espetacular com as novas gestões, com a gestão aí da diretoria, o Corinthians precisava fazer de 2 a 3 gestões para colocar o Corinthians, por exemplo, como fez o Palmeiras e o Flamengo. O Palmeiras começou lá em Paulo Nobre, depois veio Gagliotti, Leila Pereira, de 2 a 3 gestões. Hoje o Palmeiras aí é um dos maiores e melhores times do Brasil, juntamente com o Flamengo, né? Juntamente com o Flamengo, tem feito uma gestão espetacular e tem conquistado tudo. E o comentarista aí, Mano, acabou aí detonando o afastado presidente Augusto Melo, porque ele falou em muito, quando era candidato, em renovação e transparência, e quando ganhou falou também de renovação e transparência, né? E até hoje não fez nada, inclusive nem expôs as contas aí da administração passada, que era do presidente Duílio Monteiro Alves. Para pagar essa dívida do Corinthians de 2 bilhões, nossa senhora, é complicado. Corinthians hoje é um time que precisa aí de fazer um mandato espetacular, precisa melhorar, precisa crescer, precisa de mudar. Se não mudar com essa mentalidade das pessoas que lá estão, a tendência é o Corinthians cada vez ir para um buraco mais sem fundo. E aí, fiel, o que vocês acham? Corinthians consegue aí fazer uma administração perfeita e recuperar e tirar esse nosso Corinthians desse buraco aí de 2,5 bilhão? E sobre o Romarinho, o Corinthians deveria repatriar ou não? Biel, vocês conhecem? É um bom jogador, né? Ou não? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário. Deixa o like também. O like é importante para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade. Não esqueça de ativar o sininho, porque todo dia a gente traz conteúdo novo aqui para o canal e manteremos vocês aí atualizados de tudo que está acontecendo no nosso Coringão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.